siempre es una manera en la que cada organismo y que cada cuerpo inteligentemente maneja la manera en que interactúa con el medio, con otros microorganismos, y esto digamos, una muy interesante ilustración lo que usted nos ha mostrado. Yo quiero, amén de destacar que los factores de transferencia han demostrado esa posibilidad que ha generado de tener tanto efectos inductores, efectos supresores y unos efectos específicos de antígenos. Yo quiero, doctor Anderson, que usted nos cuente cómo estos factores de transferencia interactúan directamente en un paciente que ya tiene una enfermedad. Usted ha hablado muy interesantemente en el aspecto de la prevención. Yo quisiera que usted me diga si en un paciente que ya desarrolla una enfermedad viral, bacteriana o micótica, como el último caso que presentó, cómo actúa este factor de transferencia. Y tengo otra pregunta adicional, de una vez para que me ayude mi doctor Anderson, y es el tamaño de las moléculas que se utiliza, digamos, cuando hay un factor de transferencia efectivo versus un factor de transferencia que no es tan eficaz. Relativo à primeira pergunta, os fatores de transferência ativam a imunidade celular. Por seguinte, podem ajudar em tratamentos de doenças infecciosas, incluindo virais, principalmente as virais, mas também as bacterianas e fúngicas. Tá? Ele atua identificando as células infectadas e ativa a imunidade celular, a resposta das células citotóxicas, CD8, principalmente, também de los macrófagos, contra aquela célula infectada. Por ter na sua estrutura molecular porções indutoras e supressoras, ele atua somente em las células infectadas. E em caso, por exemplo, de uma persona sadia, ele não vai induzir citocinas inflamatórias. Pero, em um processo inflamatório, seja resultante de uma infecção ou de uma doença autoimune, ele vai atuar reduzindo citocinas inflamatórias, por exemplo, interleucina 6, aumentando interleucina 10. Por exemplo, em quadros de infecções onde se observa linfopenia, redução das subpopulações de linfócitos CD4, CD8, ele pode ajudar a aumentar essas populações. Por exemplo, ele induz a produção de interleucina 7, por exemplo, induzindo o aumento de células dendríticas, da proliferação de células de defesa. Portanto, as ações dos fatores de transferência no sistema imune são predominantemente e exclusivamente celulares. Tá? A resposta TH2 é que é responsável primariamente pelas respostas exacerbadas em processos inflamatórios ou alérgicos. Como os fatores de transferência podem aumentar a resposta TH1, ao aumentar a resposta TH1, reduz
a resposta TEAT2. Por exemplo, em quadros infecciosos, como temos atualmente na COVID. A COVID, teremos 3 etapas, 3 estágios. Um estágio inicial, né, inoculação, de replicação viral, o outro estado pulmonar e o último hiperinflamatório. Tá? Isso acontece com outras infecções respiratórias de natureza viral. Os fatores de transferência podem ajudar na redução do processo inflamatório, reduzindo fatores de necrose tumoral alfa, reduzindo NF-kappa-beta, inibindo NF-kappa-beta mecanismo, tá? Bem como outras interleuquinas inflamatórias. Para finalizar, em doenças autoimunes, ele tem o papel de equilibrar a resposta celular TEAT1 com a TEAT2, reduzindo a produção excessiva de anticorpos.